Hoje a gente vai começar a nossa quarta aula, né? O nosso quarto encontro dessa maternidade profética. E a aula passada a gente falou, né? Na semana passada a gente falou sobre a nossa, né, visão sobre nós mesmos, como é que a gente se via, como é que a gente tinha essa visão da nossa identidade em Cristo e como é que a gente, tomando posse dessa nova identidade, né? Dessa nova criatura, a gente transbordaria isso então na vida dos nossos filhos. E hoje a gente vai falar justamente sobre isso, né? Sobre a gente ver e profetizar o destino dos nossos filhos, né? Então a gente enxergar quem eles são em Cristo e a partir daí, desse ponto, a gente acessar esse ponto e daí a partir daí a gente conseguir profetizar de acordo com uma palavra que o Senhor tem, né? Para cada um deles. Então, o que eu queria fazer primeiro, umas perguntas para vocês refletirem, tá? No começo dessa aula, são 3 perguntinhas que eu queria fazer. Então, eu quero que vocês pensem, não precisa anotar nada não, tá? Que daí depois fica gravado lá, né? Vocês podem, depois quem tiver interesse em anotar, pode ir lá e eu posso mandar também para vocês, tá? Então, não se preocupe com isso, vamos lá. Primeira pergunta é assim, ó. Você luta com pensamentos críticos sobre algumas das escolhas que seu filho está fazendo? Quando ele pede para fazer alguma coisa, quando o seu filho decide alguma coisa, né? Se adolescente ou adulto, seriam escolhas mais sérias, né? Mas se criança, sobre escolhas ainda imaturas, sobre cor de roupa, sobre estilo de roupa, calçado, brinquedo, enfim, né? As escolhas que eles falam, né? Mas você sempre sente assim que tem essa crítica, você sempre tem aquele julgamento, né? Você sempre tem aquilo, parece que aquilo que não se encaixa na tua visão, né, de vida dele, você repulsa, você tem uma atitude mais negativa, né, em relação a essas escolhas. Exemplo, músicas, né, as músicas que ele gosta, você, né, roupas, amigos, relacionamentos, nos gostos em geral, né, como é que é a tua visão? É uma visão crítica? Assim, aquilo que não se encaixa no teu padrão, você tem esse pensamento crítico. A segunda seria assim, você sorri por fora, né, faz cara de paisagem, mas por dentro tem uma crítica negativa, né, assim, a respeito do que ele diz, às vezes até do vocabulário que ele usa, né. Então, você sorri por fora, mas por dentro você tem outro sentimento. E a terceira pergunta seria, você se sente desconectada com seu filho ao nível do coração? Como é que tá a conexão entre vocês? Você se sente às vezes assim, tipo, parece que não é mais o meu filhinho, não é mais o meu bebê, não precisa tanto de mim, parece que ele tá tão longe, né? Você já sente isso, o seu filho já sentiu alguma vez, está passando por isso, né? Então, essas perguntas, elas são só reflexivas, tá? Para que você identifique os teus próprios pensamentos como mãe em relação ao seu filho, né? E a realidade de quem o seu filho é, né? Então, que muitas das vezes essas duas coisas não batem, né? Talvez os nossos pensamentos, né, a respeito dos nossos filhos não são exatamente quem eles são ou quem a gente pensa que eles são, né? Então, a gente pode, inclusive, estar distorcendo a visão que ele tem a respeito de Deus, né? E o nosso julgamento, a nossa crítica, pode fazer com que os nossos filhos coloquem um muro, né, de defesa para que a gente não consiga entrar no coração deles e, consequentemente, para Deus também, né? E aí é que a gente se desconecta mesmo, né, do coração dos filhos, quando a gente tem esse muro, né, que às vezes a gente coloca mesmo, porque os nossos pensamentos em relação aos filhos são tão diferentes da realidade que eles são, e a gente, tudo aquilo que eles fazem, às vezes no automático, porque eles são daquele jeito, a gente acaba julgando, a gente acaba criticando, né? É importante que a gente identifique esses pensamentos, porque são coisas nossas, né? Algo que a gente construiu a respeito dos filhos, né? Uma idealização, né? Que não necessariamente corresponde a quem eles sejam de verdade, né? E muitas vezes nem é assim que Deus os fez para ser, né? A gente que coloca isso como um modelo, né? Uma idealização mesmo.
Então, o que a gente busca com essas 3 perguntinhas que eu fiz para vocês é achar, né, a identidade real dos nossos filhos, né? E não o que nós pensamos a respeito deles, mas quem eles são mesmo. Então, e a partir dessa identidade verdadeira, começar a profetizar de forma correta, né? Então, gente, é bem simples e ao mesmo tempo é um pouco mais, assim, se você já tem alguma experiência com o profético, fica um pouco mais simples, né? Mas para quem não tem ainda, não é difícil você acessar isso. Então, a primeira coisa que você precisa pensar, né, e fazer para acessar esse lugar de identidade correta, de identidade verdadeira, é você pedir para Deus mesmo que mostre a você a verdadeira imagem do seu filho, né? A pessoa que realmente ele é no espírito e como Deus o vê, né? Senhor, como que o Senhor fez o meu filho? Porque ele existe desde a eternidade, ele existe antes dele existir, aqui ele já existia nos teus planos, nos teus pensamentos. Ele tem um propósito específico para esse tempo, para essa geração que ele está vivendo, né? Só que nós, na nossa visão natural, na nossa visão humana como mãe, a gente não consegue identificar muitas vezes, né? Então, a gente precisa pedir para o Criador, para aquele que fez o filho, para ele nos mostrar qual é a essência do filho, né? Então, deixa eu voltar aqui. Então, é isso que você vai fazer, é isso que você vai escrever. Você vai pegar uma caneta e você vai anotar. Você vai perguntar, Senhor, me mostra qual é a verdadeira imagem do meu filho, a pessoa que ele realmente é no espírito e como o Senhor o vê. E você vai anotar. E uma vez que você receber essas informações ou alguma informação, você vai começar a agradecer pela identidade dele, por quem ele é. Você vai começar a louvar, a agradecer. Eu te agradeço porque o Senhor o fez assim, porque o Senhor me deu essa palavra sobre ele, né? Aí você vai começar a pensar um pouco diferente também sobre ele, né? Talvez vai ser algo completamente diferente daquilo que você imaginou, né? Você vai começar a olhar para o seu filho como um irmão em Cristo, digno de respeito, uma pessoa que caminha, né, rumo a um alvo profético, e você vai começar a tratá-lo com o mesmo respeito, né, que você trata alguém com maturidade espiritual, como seu pastor, como seu líder, né, você vai tratá-lo dessa forma, né, você vai falar palavras de afirmação a ele, de acordo com a visão que Deus te deu, né, de acordo com a idade do filho também, de acordo com a necessidade do dia, você vai tratá-lo de acordo com isso. Então, de acordo com a idade, de acordo com a necessidade do dia e de acordo com a visão que Deus te deu, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático. O filho tá com medo da prova, né? Algum medo que o filho tenha. Vai fazer ali a prova da escola de matemática, vai fazer prova se é um pouquinho mais velho, prova de direção, né? Enfim, alguma prova da vida que ele vai fazer. Aí o filho tá com medo, tá meio angustiado, ansioso, né? Você vai agir ali, né? Você vai dizer para ele, filho, você vai usar palavras de afirmação, você vai afirmar quem ele é em Deus. Você vai dizer assim, ó, você é corajoso, né? Você é capaz, você é inteligente. Você vai usar palavras de afirmação e a gente já vai ver como que Deus faz isso com a gente, né? Você é sábio, né? Deus me diz que você é assim e Ele me diz que você também é corajoso, né? E eu também digo isso porque foi Deus quem te fez e Deus não mente, né? Lá na palavra diz, né? Em Filipenses 4:13 diz assim: você pode tudo naquele que te fortalece. Deus te fez capaz de vencer qualquer obstáculo. Não tenha medo, não se amedronte, né? Diante das coisas da vida. E aí você vai profetizando, você vai lançando sobre o seu filho palavras de afirmação, né? Que vão penetrar e vai fluir dali uma verdadeira identidade, né? E quando você for orar lá no teu secreto, você vai continuar declarando o destino que Deus planeja para o seu filho. E você vai agradecer a Deus por cumprir esse destino, ainda que antecipadamente, ainda que você ainda não esteja vendo isso, mas você já vai começar a agradecer, né? E eu quero falar, Adri, mas o que é destino profético, né? Como é que eu vou saber, né, o que meu filho vai ser, qual que é o destino dele? Bom, basicamente a gente tem 2 tipos de destinos, né? A gente tem um destino que ele é geral, em termos geral, né? Que é ser salvo, né? Esse é o alvo, é que ele vá até Cristo, que ele passe pela cruz e ele encontre salvação, porque nossos filhos, eles são seres triunos, eles são feitos de físico, né? Como nós,
de alma e de espírito. Então, não adianta nada a gente ganhar o mundo e perder a alma, né? É isso que a Bíblia nos diz. Então, o alvo principal da nossa maternidade é que os nossos filhos tenham um encontro verdadeiro com Cristo, que é o único que salva, não é? Que é o nosso único advogado perante Deus, não existe outro, né, segundo a Bíblia. Então, o que a gente tem? Tem um alvo geral que é esse, que os nossos filhos encontrem a salvação em Cristo, né, que eles tenham o caráter de Cristo, que eles tenham a mente de Cristo, isso tudo está previsto na palavra para todos nós e para os nossos filhos, né, é frutificar no Espírito, é produzir o fruto do Espírito, como está lá em Gálatas 5:22, é crescer em graça e sabedoria e tantas outras coisas que é aplicado para todos nós. E em termos específicos, o que é destino profético em termos específicos, né? Deus vai mostrar no dia a dia para cada uma de nós, para cada mãe, para que lado que a gente tem que se mover para aquilo, para que o destino específico dele se cumpra, né? Por exemplo, eu vou falar o meu exemplo pessoal, e já fica aqui de testemunho para vocês, de repente vocês também vão ter algum testemunho sobre isso, mas sobre a minha filha mais velha, quando ela era bem pequenininha, ali, uns 2 aninhos, 3 aninhos, ela recebeu uma palavra profética do nosso pastor, né? E ele falou algo para ela que ele via nela aquilo. E eu guardei essa palavra no meu coração, né? Isso marcou, isso queimou em mim, né? Depois disso, mais pra frente, algumas pessoas foram falando também, mas no batismo dela, isso se confirmou, porque ele falou de novo isso e ele colocou a mão em cima dela, ele orou com autoridade espiritual sobre ela, né? Então, isso foi se confirmando essa palavra. E recentemente a gente teve um culto lá em Curitiba, onde ninguém nos conhecia. Foi um final de semana que a gente foi lá e daí a gente conseguiu assistir um culto bem especial. Tinha lá um pastor norte-americano visitando aquela igreja, né? Lá da Bethel. E o nome dele é Richard Gordon, não sei se vocês conhecem, uma pessoa incrivelmente cheia do Espírito Santo. E ele chamou as crianças para estarem ali no púlpito orando por ele, né? E então minha filha foi juntamente com as outras crianças, né? E de repente ele virou para ela, ele mandou ela subir no tablado e ele olhou bem firme para ela e falou: essa menina tem um manto profético na vida dela, né? É um destino específico que ela tem. E isso foi me revelado no Espírito. Então ele falou isso para ela e eu vi que realmente era, né? Então um destino muito específico para ela. Então o que acontece? Eu tenho já uma revelação do destino específico da minha filha mais velha, né? E no dia a dia eu preciso me mover para que isso se cumpra, né? Então eu trago ela para mais perto de mim, eu cuido para que ela aprenda e desenvolva os dons e talentos necessários para aquele determinado chamado, né? Mas isso talvez não vai se aplicar para minha outra filha, é só para essa, né? Cada um dos nossos filhos tem um destino geral e também tem um destino específico e a gente precisa pedir para Deus que revele para nós, né? E ele vai confirmando, e a gente tem que ficar atento para que a gente possa discernir o que é da nossa mente e o que vem do Espírito, né? E diante dessas revelações, você vai mudar a maneira como você vê a sua criança, o seu adolescente, o seu filho adulto, a maneira como você pensa sobre ele, a maneira como você fala com ele, a maneira como você trata ele, né? E isso vai radicalmente conectar vocês, porque o filho pode nem saber que isso vai acontecer, mas lá na essência dele, ele vai sentir esse chamado, porque foi posto por Deus ali. Você só tá caminhando em alinhamento, você só tá tratando ele, você só tá agindo em alinhamento com aquilo que ele já tem dentro dele, né? Então vai ser uma conexão tão natural, né? Que ele às vezes nem vai se atentar que você está fazendo algo de propósito, ele nem vai saber disso, né? Então, isso é uma coisa que radicalmente conecta, né, a gente aos filhos, quando a gente começa a alinhar o chamado deles, né, e tratá-los dessa forma. Você consegue ver a identidade verdadeira dos seus filhos, né? Como eu falei na aula 3, a gente falou sobre nós, né? E assim a gente transborda sobre eles, mas a aula de hoje é sobre isso, né? Fala sobre essa verdadeira identidade do filho, tá? E se o meu filho ou minha filha, né, ou meu marido, ou as outras pessoas com quem eu convivo não estão andando conforme o propósito deles, né, na maioria das vezes, talvez eles nem saibam, né, disso, ao invés da gente ficar profetizando aquilo que a gente não gosta neles, né, o que não combina com aquilo que você já tem revelado, porque algumas de nós recebemos, né, essa revelação antes deles saberem, né, a gente não vai ficar profetizando as coisas que fazem parte daquilo que não combina, né? A gente não vai ficar falando, a gente vai falar
as coisas que fazem parte do destino profético mesmo. A gente vai falar coisas que não são como se fossem, né? A gente vai falar criativamente sobre eles, né? A gente vai profetizar coisas boas, né? Ao invés de ficar falando e declarando aquilo que você não gosta, ao invés de ficar declarando aquilo que não combina, né? Deixa eu receber isso aqui. Então, a gente vai sempre estar trazendo à existência essa coisa boa, né? Aquilo que combina. A gente vai falar criativamente, e isso é muito importante a gente ter em mente, tá? E como é que eu vou saber disso, né? Bom, primeiro você vai ter que pedir a Deus a tua visão, a visão dele, né? Senhor, me dá a tua visão de quem eles estão se tornando, de quem os meus filhos estão se tornando, para que a gente não acabe profetizando a nossa própria vontade, né, na vida deles. Então, Deus vai entregar a visão para você. Deus entrega a visão, você sabe por quê? Porque Ele tem muito mais interesse que você receba essa visão do que você mesma. Deus está muito mais interessado em entregar essa visão do que você em recebê-la. Então, ele tem um plano específico para o seu filho e ele tem muito interesse que esse plano se cumpra, e você é a pessoa que vai ter mais influência sobre o seu filho. Então, você é a peça principal para que o plano na vida do seu filho se concretize, né? Então, Deus realmente, ele entrega, você pede para ele e ele vai te entregar. Aí você vai começar a prestar um pouco mais de atenção nos teus sonhos, você vai prestar mais atenção em frases que te vêm à mente, em palavras que te vêm à mente, né? Sonhos marcantes, sonhos repetitivos que acontecem várias vezes. Às vezes você sonha a mesma coisa várias vezes e você acha que é só um sonho, mas não é, né? Preste atenção em música, sabe aquela música que sempre tá tocando, que toca no carro, toca em casa quando você chega, né? Tá sempre ali tocando aquela música. Presta atenção na letra, começa a pedir: Senhor, tem alguma coisa nessa música, me revela, né? Vídeos, uma conversa com uma amiga, às vezes é tão revelador, né? Uma conversa que você tem, um feedback de um professor, o professor vem te dar um feedback daquilo que está acontecendo. Você preste atenção, porque às vezes Deus fala através de outras pessoas, tantas formas, né, que Deus pode falar, né? Mas a gente reconhece que é de Deus porque aquilo nos marca, sabe? Aquilo nos queima, aquilo fica na nossa mente martelando, né? Então a gente precisa prestar atenção a esses sinais, não duvidar, sabe? Peça mais, o Senhor vai revelando, né? E Ele sempre dá uma direção, e a direção dele é boa, ela é perfeita, ela é agradável, né? Isso que é bom. Lá em João 14, 26, na tradução Nova Linguagem de hoje, diz assim, ó: mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas. Olha que lindo. E fará com que lembrem de tudo que eu disse a vocês. Então, isso quer dizer o quê, né? Isso quer dizer... Não tô achando. Que nós realmente temos que pedir para o Senhor, né? Ele vai... É uma promessa. Nós vamos ter ajuda, né? Para descobrir isso ali do Espírito Santo. Bom, um ponto que eu queria destacar com vocês é para nós, mães, né? Que a gente deve, então, primeiramente, superar os nossos julgamentos naturais, né? A gente precisa estar atenta aos nossos pensamentos críticos, né? Veja Jesus, né? Por exemplo, Jesus, ele foi conhecido porque ele era por ser amigo dos pecadores, né? E essa reputação ele conseguiu porque ele olhava para as pessoas, mas ele olhava para além das falhas atuais delas, né? Ele enxergava o destino e o propósito de Deus na vida de cada pessoa que passava por ele, né? Então, ele não andava por aí julgando, criticando, apontando o erro, né? Dizendo quão pecadora essa pessoa era, né? Essa ideia, né? Quando eu erro, quando você erra, Deus não fica dizendo para nós o quão chateado ele está, né? Ou que ele precisa de um tempo para superar isso, ou que ele vai pegar um chinelo para nos bater. Não é assim que ele faz o contrário, né? Na palavra de Deus ele vai lembrando para a gente o quanto a gente é amada, o quanto a gente é santa e irrepreensível perante ele, né? Como o sangue de Jesus nos comprou, nos limpou totalmente, né? O que Deus está fazendo, gente? Ele, como a gente é preciosa para ele, né? Ele fala criativamente sobre a gente, né? O que ele está fazendo? Ele está usando palavras de afirmação, né? Não de crítica, não de julgamento. E é assim que ele quer que eu fale, que você fale ou haja com seus filhos também, né? Dessa mesma forma. Então, o que eu entendo
dessa atitude de Deus é que ele quer também, né? Que como ele age comigo, eu ajo com as minhas filhas, né? Veja como Deus te trata e o que ele diz a respeito de você e comece a imitá-lo. É bem simples, simples assim, né? Não é muito difícil. Ainda que você assim esteja tendo um momento difícil com o seu filho, né? Essa não deve ser a substância do teu discurso, isso não deve ser aquilo que você mais fala, né? Profetize o que você não vê com os olhos naturais, não fique reforçando, declarando o problema, falando sobre aquilo o tempo todo, né? Comece a falar, porque a crítica, ainda que o seu filho não esteja ouvindo, ainda que seja pelas costas dele, né? É extremamente destrutiva, né? Eu escutei, eu acho que já falei para vocês numa outra aula, que uma pessoa do meu círculo estava falando sobre a sua filhinha de 4, 5 aninhos. Essa menina é terrível, essa menina vai me dar tanta dor de cabeça, olha o jeito dela, essa menina é complicada, você não tem noção como ela é tinhosa. Gente, em tão pouco tempo aquele homem lançou tantas palavras negativas na vida daquela filha, né? Então, que tipo de pessoa você quer que o seu filho seja? Né? Que tipo? Então, é isso que você vai dizer. Não é o que você pensa, não é o que você vê com os teus olhos naturais, é aquilo que você quer que ele seja. Isso deve sair da sua boca. Veja o exemplo de Abraão e Sara. Olha que interessante esse exemplo. Abraão, ele recebeu esse novo nome, né? Então, o nome de Abraão era Abrão, que significa pai excelso. Mas, quando Deus chamou ele, né, para ser o pai da fé, ele recebeu um novo nome, né? Deus acrescentou um A, então ficou Abraão, que significa pai de multidões, né? E então Sara começou a chamar Abrão de Abraão, né? E ela chamava ele assim antes deles terem um filho. Mas esse foi o nome que Deus deu a ele, né? Pai de multidões. E como isso deve ter sido difícil para Sara? Por quê, gente? Imagina, né? Sara era idosa, ela era estéril, né? Mas ela chamou o marido por sua identidade dada por Deus. E isso abriu o caminho para que a promessa fosse realizada, né? Então, existe algo quando a gente fala, né? Como Sara não tinha filhos ainda, começou a chamar o marido dela de pai de multidões, sem nem ter, né? Só tendo uma palavra, uma promessa. E ela foi e ela abriu a boca e ela começou a chamá-lo assim e ele se tornou pai de multidões, né? Existe algo importante entre o pedir e o receber, né? Lá em Tiago 4:2, a gente aprende que diz lá, vocês não têm porque não pedem, né? Então, nesse versículo de Tiago 4:2, Deus nos convida a pedir. Mas há algo importante entre o pedir e o receber que a gente vai relembrar agora, tá? Então, a gente vai lá para Filipenses 4, do versículo 6 e 7, daí diz lá assim, ó: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, nesse versículo, a gente tem uma revelação incrível. A gente tem uma chave aqui, gente. Peguem essa chave, tá? Que você vai aprender a usar hoje, se você ainda não sabe, né? Que eu acredito que vocês já têm essa ideia aí. Então, a primeira chave é o quê? Oração e súplica, né? Então, entre o pedir e o receber, existe a oração e a súplica. O que é a súplica, gente? Fui pesquisar. É um pedido insistente, um pedido quase que martelando ali, né? E humilde, né? Não é soberbo. Frequentemente desesperado. Se você olhar lá na Wikipédia, tá escrito assim, tá? Geralmente um pedido desesperado, né? Que mostra realmente uma necessidade urgente. E com ações de graça, né? Então, eu coloquei número 2. Primeiro, oração e súplica, e segundo, com ações de graça. O que é ações de graça, gente? Com agradecimento, né? Então, você pede, ainda que desesperadamente, e você já na sequência agradece, né? Essa pequena frase, com ação de graça, com ações de graça, nos diz que a gente pode ir em frente e agradecer pelo que Deus vai fazer, né? Ainda que a gente não tenha visto a resposta.
Porque aos olhos de Deus, gente, já é um fato estabelecido, né? Diz o que a gente ligar na terra terá sido ligado no céu. Então já é um fato estabelecido. Só nós que ainda não chegamos a isso ainda, a gente não chegou à resposta ainda na nossa linha do tempo terrena, né? Mas você vai falando sobre a resposta com Deus nas tuas conversas internas, você vai falando com Deus sobre as respostas com outras pessoas que têm a mesma visão, o mesmo entendimento, né? Ainda que nada tenha acontecido, né? Então, esse é o segredo. O segredo é pedir seguindo de crer, e crer no nível de você já se alegrar antes mesmo de ver, né? Foi o que Sara fez. Lá em Isaías 54:1, tem outra coisa que eu quero dizer para vocês. Lá, Deus diz às mulheres sem filhos para se alegrarem com seus filhos. Olha que loucura, né? A Bíblia é loucura, né? Aos olhos do mundo. Mas para nós que somos filhos de Deus, a gente sabe que ela é sabedoria pura, né? É mel. Diz lá assim, para as mulheres sem filhos, para que elas se alegrem com seus filhos. Você sabe que dizer para uma mulher que não pode ter filhos, né? Se alegrar nesse contexto parece uma crueldade, né? Mas se a gente não entende o que tem por trás disso, né? Ali em Isaías, Deus está assim ensinando as mulheres, né? Exortando elas a realmente se empolgarem com o que ele vai fazer, né? E aí tá essa chave, né? Não é o que está acontecendo agora, mas o que está para nascer, né? Então, mais uma vez é bom lembrar o que a gente já falou nos outros encontros, né? Que a gente não deve profetizar o problema, profetize a solução, profetize a promessa, profetize a resposta, tá? Na vida do seu filho. Ao invés de você reclamar de um comportamento, ao invés de você reclamar de uma doença, ao invés de você reclamar de um problema, comece a chamar as coisas que não são como se fossem, né? Tudo que você pode ver, eu amo essa frase, tudo que você pode ver no seu espírito, né? Dizer com a sua boca, você pode ter em sua vida. Vou falar de novo, ó, tudo que você pode ver em seu espírito e dizer com a sua boca, você pode ter na sua vida. Quem falou isso foi Catherine Ruonala, né? Ela esteve aqui em Cascavel, a gente assistiu um culto, né, que ela pregou, e ela falou essa frase me marcou muito, né? Então, eu queria falar com vocês um outro tema aqui, que é apagar as palavras corrompidas. Essa parte eu achei muito legal, tá? Apagando as palavras corrompidas. A gente geralmente tem algumas coleções de palavrinhas corrompidas na nossa mente, mas hoje eu quero te dar 2 motivos, né, bem fortes para você nunca dizer algo negativo sobre o seu filho, nem sobre o seu cônjuge, nem sobre ninguém, tá? O primeiro motivo que é forte é porque é muito desonroso. Nós vivemos a cultura do céu. Nós somos mulheres de Deus, nós somos princesas do Senhor, nós somos mulheres diferentes do mundo. Nós não devemos viver como as mulheres do mundo, né? Então, a gente vive numa cultura de honra, né? Não importa se a pessoa está sendo desonrosa, se a pessoa te prejudicou, se a pessoa está sendo mal com você, você vai agir da forma como Deus age. Você é filha dele, né? Você carrega o DNA do céu. Então, você vai andar em honra, independentemente de como as pessoas agem com você, né? Primeiro, então, porque é muito desonroso, não faz parte da nossa cultura, do nosso DNA, né? Falar mal ou dizer algo negativo sobre alguém. E segundo, porque a gente reforça aquilo que a gente não gosta, né? Então, esses 2 motivos são motivos fortes para a gente não mais usar palavras negativas, tá? Declare somente aquilo que você quer ver aumentando na sua vida, né? Então, se você quer que seu filho seja um filho obediente, você tem que começar a declarar, né? Bem simples. Se você quer que as coisas mudem, você começa a declarar a mudança, né? A nossa cultura para criar os nossos filhos tem que ser a cultura do céu, né? Então a gente faz confissões sobre os nossos filhos que concordam com o que o céu pensa sobre eles, certo? Bem assim. Lembra dessa confissão que a gente fez a um encontro passado? O amor, ele é bondoso, né? Ele é paciente e é gentil, né? E eu também sou, e meu filho também é. A gente vai começar a declarar, tá? Em Provérbios 12, 18, diz assim: há alguns que falam como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde, né? É forte esse versículo, né? Efésios 4:29, eu anotei aqui, ó. Diz que nenhuma palavra imprópria, né, saia da vossa boca. Em outras traduções diz assim, ó, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, né?
mas somente aquilo que é bom para promover a edificação, para que ministre graça aos que ouvem. Então, aqui também a gente tem outra chave que você pode usar sempre no teu dia a dia. Sempre que você for, assim, tentada a falar algumas verdades, você vai pensar assim, isso transmite graça? Se não transmitir, não fala, né? Isso é produzir fruto do Espírito. Você quer produzir fruto do Espírito? É isso. Você não vai ficar usando essa pergunta, isso transmite graça, o tempo todo. Mas naquele momento que te dá aquele gatilho, que você vai soltar aquelas palavras ofensivas, você vai pensar, epa, isso está transmitindo graça, né? Isso é produzir um fruto do Espírito chamado domínio próprio, né? E você precisa exercitar todos os dias, é um exercício. Inclusive, gente, eu convido vocês essa semana a exercitar o domínio próprio, né? A fazer essa pergunta para você mesmo, tá? Tente, se esforce, né? Eu tenho certeza que você vai conseguir filtrar suas palavras e se porventura você não conseguir, não se intimide. Tente até conseguir, tá? Porque é um exercício mesmo, a gente reprova algumas vezes. Outra coisa que eu queria falar, a gente já tá indo pro final, que não é porque alguém, né, geralmente os nossos filhos, né, que a gente tá ali mais em contato, que às vezes eles falam coisas pra gente que nos ofendem, né, eles são delicados porque ainda não tem maturidade, né, a gente precisa revidar da mesma forma, tá? Mas a gente pode levar isso pros outros relacionamentos também, tá? Quando a gente revida, a gente está sendo tola, né? A mãe sábia, ela sabe o que está escrito lá em Provérbios, né? Provérbios 15:1 afirma assim, ó, a resposta branda desvia o furor, né? Mas a palavra dura suscita a ira. E outros assuntos também que tá lá em Provérbios 15, você pode ler o Provérbios 15 todo, né? Eles abordam, assim, o poder das palavras, né? E Provérbios 15:23 fala sobre a alegria que se encontra em uma resposta da boca, né? Então, quando você consegue dominar a sua língua, você tem uma alegria genuína, né? Que vem do teu espírito. Então, tentem dominar a língua e sintam o prazer que é você ter controle sobre aquilo que sai da sua boca, né? É muito maior do que uma palavra dura, né? Dita que não vai transmitir graça, né? Então, só porque a gente às vezes tem vontade de dizer algo, isso não significa um bom motivo, né? Então, a gente precisa escolher ser construtiva, a gente precisa escolher curar, a gente precisa escolher, assim, a restauração mesmo, né? Restaurar situações, tá? A gente pode falar a verdade e deve falar, mas em amor e mansidão. Bom, a essa altura você já recebeu alguns filtros aí, né? Algumas chaves, tá? Mas eu quero deixar para vocês um filtro que particularmente eu amo e até escrevi numa lousinha aqui em casa, né? Pedi para minha filha, na verdade, escrever para mim, que ela tem uma letrinha bonita e também para ela gravar, né? Já faz alguns meses. Tá lá em Filipenses 4:8. Talvez a maioria já conheça esse versículo, né? Mas eu vou ler para vocês, tá bom? Vou ler Filipenses 4:8, tá? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, vamos anotando, gente, verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, né? Se há alguma virtude, se há algum louvor, pensem nisso, meditem nisso, né? Então, por que que a gente é orientadas, né, a pensar, a meditar em tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, né? Por quê? Né? Porque como a gente pensa em nosso coração, assim nós somos. Porque a gente vai falar dessa forma, a gente vai agir dessa forma, né? Por mais tentada a falar o que você realmente pensa, pensa se suas palavras estão nesse filtro, desse versículo de Filipenses 4:8, né? Senão, não diga. E nem se permita ficar pensando sobre isso, né? E essa listinha, ela nos ensina, né, a pensar de uma forma superior, de uma forma nobre, né? Pensar, falar, agir, né? E a gente precisa ser apaixonada, fascinada mesmo por aquilo que é puro, por aquilo que é louvável, né? Por quê? Porque da abundância do coração, a boca fala, né? Então é simples, a gente trata o nosso coração e a boca vai ser só consequência. Lembre que a sua língua é uma arma poderosa para mudar as circunstâncias, para mudar a atmosfera e para mudar o destino dos seus filhos. Amém? Estão aí? Então é isso, amadas. Eu acho que a gente precisa realmente estar sempre conectada, né, ao Senhor, que Ele é a nossa fonte, né, de
de tudo aquilo que sai da gente, é aquilo que a gente recebe do Senhor. Amém? Eu queria fazer uma oração com vocês e eu convido vocês essa semana a realmente entrarem nesses filtros, sabe? A usarem esses filtros cada vez que você for, a exercitar o domínio próprio na fala, a sentir a alegria do controle da língua, né? Como eu falei, tá? E daí vão testemunhando no grupo. É importante que vocês deem um feedback, né? Porque isso vai nos estimulando. Lá em Apocalipse diz, né?